Deixa eu ver aqui, está gravando? Tá. Bom, vamos na continuidade, né? Eu estava falando a respeito do que, vocês lembram? Sobre... Ninguém quer falar nada? Ninguém anotou nada? Os que estavam aí cochilando querem falar alguma coisa? Me ajuda aí, irmão. Deixa eu ver o que vocês estão absorvendo. Não é possível. Agora eu peguei todo mundo, né? Porque vocês sabem que tem uns que tem eles têm uma habilidade absurda de dormir de olho aberto, né? Então tem uns que ficam assim e quando você vai ver eles estão dormindo. É uma técnica, né, que se desenvolve, que você dorme olhando para o professor, né? É por isso que vocês têm que participar, perguntar, interagir, que aí eu tenho a certeza que vocês estão acordados, tá certo? Então vamos lá. Nós estávamos falando sobre a questão da nossa responsabilidade, né, como igreja, se de fato nós entendemos que somos povo de Deus e que a palavra de Deus é verdade, e que a palavra de Deus é um parâmetro para a nossa vida e que nós não vivemos mais pautados pela nossa cultura, pela criação dos nossos pais. Nós não nos garantimos, né, na existência da vida, e aí a gente entende que é Deus que dá para nós o parâmetro e a forma de viver. Não sou eu que decido como eu tenho que criar meu filho, não sou eu que decido como eu tenho que viver, como que eu tenho que conviver e o comportamento matrimonial, não sou eu que decido o que é ética, tudo isso é Deus que coloca os parâmetros para nós. Este mundo, esta geração, não entende assim. Eles são pautados pela ciência, pela psicologia, pela antropologia, são pautados agora, sabe por quê? Pelos algoritmos. Vocês sabiam, amados, que já estão cogitando que a tecnologia é uma espécie de religião? Estão chamando de dataísmo. É sério isso, parece até engraçado e brincadeira. O que está decidido e determinando as nossas vidas são os algoritmos, não é? Não sei se vocês acompanham aí essas informações, mas olha só. Então assim, a humanidade ela é pautada por um bocado de coisa, menos pelas verdades da palavra de Deus. Até um país como o nosso, que já foi considerado um país judaico-cristão, né? Culturalmente falando, essas coisas estão desmoronando faz um bocado de tempo. A Europa, um continente pós-cristão, enfim. Mas nós somos essa resistência, nós somos essa luz e esse sal que preserva o mundo da corrupção. Então, se nós somos sal, e Jesus disse, se o sal se tornar insípido, para que mais vai prestar? A não ser para ser pisado pelos homens. Então, se nós perdemos a essência do Evangelho, os valores do Evangelho, a verdade do Evangelho, que diferença nós faremos nessa sociedade? Como a preservaremos de ela ser totalmente destruída? Qual é a salvação do mundo? É justamente a igreja verdadeira, que é o agente de Deus, que é por onde Deus entra na história e na humanidade e interage nessa dinâmica, irmãos, que nós já falamos aqui, que é a igreja que sinaliza o reino de Deus. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande de ser esse povo que resiste, tá certo? Ao avanço das trevas, né? Essa ideia que Satanás começou lá no Jardim do Éden. Qual foi a ideia de Satanás? Pegou o casal e disse assim, vocês podem viver a parte de Deus, vocês não precisam ser dependentes de Deus. Vocês, inclusive, se comer esse fruto aqui, vocês serão igual a Deus. Deus não quer que vocês sejam autônomos. Deus quer escravizar vocês. E eles falaram, uau, então a gente vai ser igual a Deus, vamos comer o fruto. Então o que Satanás vendeu para a humanidade e permanece até hoje, essa proposta do diabo, que o ser humano não precisa de Deus, ele pode viver, ele deve viver autônomo, não é? A parte de Deus. E esse é um engano. É impossível que isso aconteça. Não é uma escolha, não é uma opção. É impossível nós vivermos a parte de Deus. É impossível nós vivermos da nossa maneira. Não existe uma segunda opção de vida. Existe a vida
a vida abundante e a vida no Evangelho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade é a vida, artigo definido. Ele não disse, eu sou uma vida, né? Artigo indefinido, na possibilidade de haver outras. Ele disse, eu sou a vida. Então só existe uma vida. E fora dessa proposta, existe subvida, que não é subvida, mas é morte. Entenderam, amados? Que a humanidade vive na morte quando não vive na vida, né? Não é uma segunda opção. Não, a vida só tem uma opção, que é viver segundo aquilo que Deus estabeleceu, porque Ele é o autor da vida, o sustentador da vida e o resgatador da vida. E a gente entende que essas propostas de Deus aqui, se elas forem vividas, se elas forem pregadas, se elas forem aplicadas, a gente de fato vai ter uma vida... A vida nossa já é curta, não é? Já é sofrida nesse ambiente de pecado. A gente vai tornar ela ruim? Tem cristão que ele foi livre, liberto, salvo, né, do inferno condenatório. Se morrer agora, vai para o céu. Vai para o céu. Mas vive o inferno existencial. Não desfruta a paz. Não desfruta a prosperidade. E prosperidade é muito mais do que riqueza. Tá certo, irmão? Né? Riqueza é acúmulo de bens. Prosperidade bíblica não é só o suficiente, financeiramente falando, para viver, mas é harmonia, é paz, é bem-estar na vida, é um conjunto. O shalom de Deus, que a gente gosta de falar, né? Alguns irmãos falam shalom. O shalom de Deus não é só traduzido por paz. E paz não é ausência de conflito, como está no dicionário de língua portuguesa. Paz é o shalom de Deus é um conjunto. É uma vida com êxito. É uma vida completa, plena. Tá certo? E para que isso aconteça, a gente precisa, amados, como igreja de Cristo, estar apontando para essa humanidade, essa sociedade que sofre e sofre por causa do pecado. Não é apenas... a solução do mundo não é educação. A solução do mundo não é casa própria. A solução do mundo não é melhores empregos, melhor saúde, melhor segurança. Não são essas coisas que vão resolver o problema do mundo. O problema do mundo é pecado, é ruptura contra Deus. Tá certo? Mas aqueles que entendem o Evangelho sabem que essas coisas que eu citei aqui, que o mundo às vezes pensa que é a solução e não é, nós entendemos que isso faz parte do Evangelho. Essa cosmovisão, amados, que nós... na miopia da religião, muitas vezes deixa a gente não enxerga, né? E isso a gente vem trabalhando essas aulas todas, a gente está na 10ª aula e eu estou num sufoco enorme para tentar aqui, com todas as minhas limitações, passar para vocês que isso aqui é bíblico, não é uma novidade, não é um modismo, não é um movimento que a gente tem, não, isso é bíblico desde sempre. É que a igreja parece que não entende, né? Aí é outra história. Tudo bem? Tranquilo? Posso partir para um outro ponto aqui? Então, vocês têm alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida ou até alguma discordância também? Os irmãos que estão cochilando podem falar e os que estão aqui aparentemente acordados podem também falar se quiserem. Estamos aqui, pastor. Glória a Deus. E não adianta se... Continuar. Oi. Tá aí, né, irmã Marília? Tá, a irmã Débora aqui tá retornando também aqui. Benção pura, vamos lá. Então eu vou partir para o segundo ponto aqui. Eu falei para vocês do Pacto de Lausanne. Alguém chegou a ler aquele arquivozinho lá que eu enviei para vocês no grupo? Confesse um pecado agora. Acho que não leram, não? Ninguém leu? Oh, meu Deus do céu. Jesus, me ajuda. Eu vou ter que voltar com a palmatória, dobrar o joelho no milho. Eu vou mandar bilhete para a mãe de vocês. Metade, né? Então tá bom. Então não mando bilhete não, mas eu vou mandar bilhete para a mãe de vocês, não é possível. Isso é tarefa de casa, lição de casa. Mas leiam, tá? Leiam porque é importante o conteúdo. Não é maçante, não é chato. É algo que vocês lendo... São quantas páginas são, meu marido? Eu nem lembro. São 16 páginas. É coisa pouca. Coisa pouca. Né? Vale a pena, se esforce um pouco, tá? Mas não vou dar um resumo não vou nem tocar, mas só falando que o Pacto de Lausanne, ele tem lá uma proposta, um conteúdo que nós entendemos, né? Que é bíblico e é o que vem trazendo
tudo isso que eu estou propondo para vocês aqui de reflexão, tá? Mas além do Pacto de Lausanne, que foi um congresso mundial no ano de 1974, que reuniu os principais líderes de 150 países, né, na época, houve outra reunião, outro congresso mundial no ano de 1983, ou seja, 9 anos depois, né? Tá? Foi lá em Lausanne, no país de Manila. Esse outro congresso foi aqui na República Dominicana, mais pertinho da gente, né? Já aqui na parte latina, 1983, na cidade de Jarabacoa, tá certo? Cidade de Jarabacoa. Até o irmão falou assim: você está falando língua estranha, professor? Jarabacoa? Mas se escreve com J, né? Jarabacoa, tá? Que é na República Dominicana, mas é Jarabacoa. Então a declaração de Jarabacoa, ela vai trazer também algumas reflexões para que a igreja ela sinalize o reino de Deus com algumas medidas. E eu vou ler com vocês aqui para vocês, né? E começa assim, ó: o serviço cristão é baseado na graça. O serviço cristão é baseado na graça. Por que nós fazemos o que fazemos? Porque nós entendemos o conceito de graça, tá? Tem senso de missão. Veja bem, tudo o que eu faço, eu posso ser um gari. Aqui chama de gari? Aqui no Espírito Santo, gari, gari, né? Tá. Eu posso ser um gari. Eu posso ser um ajudante, um auxiliar de cozinha. Eu estou pegando umas tarefas mais simples, não é desprezando nenhuma delas, tá? Por favor, só pegando as tarefas mais simples, né? E até vou misturar com outras aqui que a gente entende socialmente são melhores, mais importantes e tal. Essa é a nossa avaliação ótica, né? Que a gente tem. Posso ser um gari, um auxiliar de cozinha. Posso ser um engenheiro, um advogado, um deputado. Posso ser um delegado, um juiz, tal. Posso ser um comerciante simples lá, um ambulante. Posso ter atividade que for socialmente falando. Mas se eu sou um servo de Cristo, eu entendo que eu tenho uma missão naquilo. Além de ganhar o sustento da minha família, de sobreviver, né, nessa realidade que a gente precisa de dinheiro, que a gente precisa do capital, é por isso que é o capitalismo, para comprar, enfim, toda a manutenção da vida. Além de eu fazer isso, ter essa atividade para ter o meu sustento, eu preciso entender que, mais do que o meu sustento, eu tenho uma missão naquilo que eu vou fazer. Eu tenho uma vocação naquilo que eu vou fazer. Eu ali, de alguma maneira, vou expressar Deus. Então é por isso que a gente fala, se eu pego lá um engenheiro cristão e um engenheiro que não é cristão, é preciso haver a diferença nesse que é cristão, nesse que professa Cristo. Ele precisa ter uma ética mais elevada do que o outro. Ele precisa ter um comportamento de um profissional melhor do que o outro. Nós precisamos fazer a diferença, amados, em todos os aspectos da nossa vida. Porque como nós vamos falar na matéria que vem, né, daqui umas 3 semanas, se Deus quiser, que tudo que nós fazemos de alguma maneira expressando Deus, refletindo Deus. Então eu não posso professar o nome de Jesus, que é santo, né? E ter um comportamento antiético, reprovado, tá certo? Eu não posso ser uma pessoa, por exemplo, um contador, né? Acho que eu já dei esse exemplo, que burle a lei e que defraude o sistema fiscal, tá certo? Eu não posso ser um policial, um PM que aceite propina, que maltrate as pessoas usando da autoridade, o abuso da autoridade. Eu não posso ser um cristão e ter esse comportamento. Eu preciso ser diferente, não é? Então a gente precisa entender que nós cristãos precisamos dar o equilíbrio nessa sociedade, nesse mundo perdido, onde me parece que a regra é se dar bem, independente se é pela corrupção, se é pelas vias ilegais, não é? Parece que a gente tem até a impressão que tudo que se vai fazer corretamente é muito mais difícil, irmãos. E parece que burlar as leis, a corrupção, é um caminho mais rápido e mais fácil
E às vezes está virando até quase que uma regra. E quando uma pessoa é honesta, essa pessoa é colocada no Jornal Nacional porque achou um dinheiro e devolveu. Isso deveria ser uma regra, não uma exceção. Percebe como nossa sociedade, nosso mundo tá tão ruim que uma pessoa que faz o que é correto, ela é tida como uma exceção, não é? E nós cristãos precisamos ser essa exceção deste mundo que se pauta por regras que são regras anti-Deus, anti-Cristo. É por isso que nós santificamos o nome de Deus em nossa vida. Na oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Deus já é santo, não precisa ser santificado. Mas em mim, ele precisa ser santificado. Ou eu preciso santificar o nome de Deus em mim. E eu santifico o nome de Deus em mim quando eu me separo dessa corrupção. Né? Então a gente entende aqui que eu tenho um senso de missão. A minha missão é revelar Deus para este mundo perdido, tá certo? Então vamos lá. O serviço cristão é baseado na graça, tem senso de missão, deve atuar nas áreas fundamentais da sociedade. Então essa igreja de gueto, essa igreja de arraial evangélico, essa igreja de redil de ovelhas, essa igreja de bolha, essa igreja de tribo, essa igreja que se fecha na sua liturgia, nos seus cultos, nos seus dias sagrados, nos seus espaços sagrados, são igrejas, na verdade, antibíblicas. São igrejas que não estão cumprindo o seu papel, tá certo? E aí essa declaração de Harabacoa vai falar que a igreja deve atuar no indivíduo, na família, na educação, no trabalho, na economia, na saúde, na cultura, nos direitos humanos, inclusive, olha que coisa interessante, nos direitos dos indígenas, no racismo, né? Na reintegração social, os deficientes, os anciãos, os estrangeiros e na comunicação. A igreja precisa atuar em todas essas áreas da sociedade, um por um, no indivíduo. Como que a igreja deve atuar no indivíduo? Como que a gente faz isso? Efetivamente, que eu estou falando de teorias, mas como que nós, como igreja, devemos então atuar, agir, influenciar, afetar o indivíduo? Reeducando ele para ser um ser humano como o ser humano deve ser. Quando a gente vai para a igreja, amados, a gente vai para a igreja deformado moralmente, eticamente, espiritualmente e tudo mais. Nós precisamos reaprender, né? E nós como igrejas devemos reensinar as pessoas a se comportarem como ser humano. É por isso que nós temos ensinos bíblicos, por exemplo, dizendo assim, ei, você nasceu de novo? Não rouba não, tá? Você que roubava? Não é uma coisa óbvia? Você não maltrata não tua esposa? Tá bom? Servo de Deus. Você não vive pautado pela ira não, tá? Você não grita com as pessoas não, tá bom? Olha o que a Bíblia ensina, irmãos. Né? Você faz o seguinte, não fica colocando muito dinheiro debaixo do colchão não, tendo alguma pessoa necessitada do seu lado, e talvez é sua própria mãe, e dizendo inclusive que aquilo de alguma maneira está sendo consagrado a Deus, chama até de corban, um nome bonitinho, corban. Então a Bíblia vai nos ensinando para a gente ser reeducado. Então, como igreja, nós precisamos pegar o indivíduo, né? Então a gente precisa entender que não é um relacionamento de multidão, de manada, mas que a gente precisa dar atenção a cada indivíduo, nos seus traumas, as suas origens, relacionamento pessoal. Irmãos, eu fico muito preocupado nos nossos relacionamentos de igreja. Rapaz, Jailson, se você puder fechar o áudio aí, acho que tem algum ruído aí, meu amado, na tua transmissão aí, tá fazendo barulhinho aqui. Por gentileza, meu amado, só fechar o áudio, o microfonezinho aí, se puder. Eu acho que pelo menos é daí que tá vindo, que eu tô visualizando. Isso, obrigado, meu irmão, Deus te abençoe, viu? E o que acontece? Vocês veem que eu não consigo ficar pregando com o teclado no fundo, né? 2 sons eu já me atrapalho todinho. Eu não sou esses pregadores que fica lá o tecladista lá. Então vamos lá. O indivíduo,
eu fico muito preocupado com as nossas igrejas quando há um relacionamento onde não há proximidade e onde não há esses vínculos, né, afetivos e próximos a ponto de nós conhecermos uns aos outros. Eu sei que a pandemia tem dificultado bastante. Eu cheguei na minha igreja bem no começo da pandemia, foi em março do ano passado. Então, assim, é difícil, né? Contatos. E não tem jeito, o relacionamento é construído pelos contatos, pela convivência. Vamos na casa de um, churrasco do outro, toma café aqui e vamos encher uma laje ali. Então é a convivência, irmãos. Igreja só ali tem uma limitação muito grande no aprofundamento das relações, tá? E ainda mais agora, não pode abraçar, você vê metade da cara do povo. Os irmãos que já estavam convivendo antes da pandemia é uma coisa, mas eu cheguei e o povo está com metade da cara. Então um monte de gente eu não sei. Fala, oi, irmão André. Ele falou, opa, sou eu. E eu não sei quem é às vezes, né? Então, fica complicado esse tipo de relacionamento. E a igreja limita muito isso. Então eu fico muito preocupado nessas relações que nós criamos na igreja. Percebam, amados, talvez vocês podem achar assim, ah, irmão, isso é besteira, isso é bobagem, isso que você está falando aí, acho que não faz sentido não. Tudo bem, mas pense comigo, como nós nos tratamos? Como nós nos chamamos? Quais são os termos que nós usamos para nos referir uns aos outros? Como eu te chamo, Nathanie? Irmã Nathanie? Eu te chamo de Nathanie, eu acho, né? Mas a gente não chama? Oi, irmão André. Oi, irmã Marília. Irmão Jailson. A gente não tem esse hábito de chamar um outro de irmão, né? Eu acho que aqui deve ter alguma coisa assim para se pensar. Eu vou perguntar para vocês. Eu tenho duas irmãs. Sou caçula, tenho duas irmãs. Sara e a Cíntia, tá? A Sara e a Cíntia. Que eu tenho um trauma muito grande. Essas meninas me batiam bastante quando eu era pequeno. Eu era o caçula e elas me batiam. Mas eu amo essas meninas. Ela fala, ah, André, mas você talvez era um menino bem chato. Mas fora esse detalhe aí, elas me batiam. Mas eu amo, são as minhas irmãs. Não estou tendo contato com ela faz um tempo. Uma mora na Europa, outra lá em São Paulo. Mas eu amo. Eu posso passar o tempo que for sem vê-las. Mas eu chamo, inclusive, não é nem do nome, não é nem pelo nome, nem Cíntia nem Sara. Nós temos um tratamento até carinhoso de apelido, né? Como a maioria dos irmãos tem, né? Então você sempre tem um apelido e tal, chama de uma forma carinhosa, bem peculiar. Enfim, mas eu não chamo de irmã Sara nem irmã Cíntia. Para mim, né, como eu falei, mas que fosse Sara, Cíntia, são as minhas irmãs, é da minha família. Embora elas também sejam cristãs e sejam minhas irmãs em Cristo, eu não chamo irmã Sara nem irmã Cíntia. Talvez, irmãos, a gente vai criando uma convivência muito mais institucional e religiosa, onde muitas vezes a gente não cria esses vínculos de família mesmo, de se envolver na vida do outro. Eu não estou dizendo de se intrometer na vida de ninguém, nem de cuidar da vida de ninguém, e sim de criar vínculos afetivos da família da fé, né? Um sangue que nos une, que não é um sangue de hereditariedade de pai e de mãe, mas é um sangue de Cristo que nos une, com o mesmo Espírito, inclusive, que faz todos nós chamarmos Deus de Pai. Então cada indivíduo deve ser tratado e lidado como uma única pessoa. Pode ter 500, 1000 pessoas em uma igreja. Nós devemos tentar nos relacionar com cada uma. Saber não só o nome, mas nos envolver, tá certo? E a igreja deve contemplar todo mundo. É um desafio que nós temos, enorme, absurdo. Quanto maior a igreja, mais esse desafio vai aumentando. Um pastor, um homem só não dá conta desse trem. É por isso que nós precisamos entender essa dinâmica de faixa etária, de gênero, né? Grupos de mulheres, grupos de homens, adolescentes, crianças, gêneros e faixa etária, para que a gente tenha uma convivência, desenvolva esse relacionamento. Então o indivíduo, ele deve ser olhado, cuidado e tratado. É por isso que cada um que vem para a igreja, aceita a Cristo, ou deve ser recepcionado a primeira vez que vem na igreja, deve ser dada atenção e deve ser visto como uma pessoa, não dentre a multidão, mas uma pessoa, né? A ponto de que ela deve ser discipulada. Se é um novo convertido, deve ser cuidada como tal, como novo convertido.
A gente precisa dar essa atenção, amados, que não é natural, porque a gente vive numa correria, a gente vive cada um preocupado com os nossos problemas, a gente está sempre preocupado, liderança, né, com os números, desenvolvimento, resultado, construção, e essa coisa toda louca que muitas vezes nem pertence ao Evangelho, em detrimento daquilo que pertence ao Evangelho. A gente vive nessa vida onde a gente não tem tempo para as pessoas, onde a gente quer tomar um café com o outro e não consegue nunca, porque sempre na correria, sempre correndo atrás de alguma coisa, né? Sempre nesse negócio que... Correndo atrás do quê? A Bíblia diz do vento, do oco, da vaidade, ou seja, aquilo que é fútil. Então a gente precisa entender isso. A igreja precisa estar lidando, tratando, educando, cuidando, preparando o indivíduo para o coletivo, tá? Também precisamos atuar na família. Irmãos, se tem uma coisa que a igreja negligencia, a instituição, estou dizendo, é o cuidado, o ministério que cuide especificamente de famílias, conjugalidade e criação de filhos. Eu acho muito interessante as igrejas que elas se estruturam, onde separam pastores exclusivamente para lidar com famílias, tá certo? Que cuidam de casais, da conjugalidade, não é? Que cuidam da criação de filhos, que instruem, que promovem, na verdade, inclusive cultos e palestras que falem, que tratem, que reeduquem a questão familiar. Então a família, a gente tem um ditado que diz assim: em briga de mulher, ninguém mete a colher, mas eu digo, a gente tem que meter a colher sim. Eu não estou falando de uma forma invasiva, eu não estou falando se imiscuindo. Essa palavra é engraçada, mas ela fala de uma intromissão negativa. Não estou falando nesse sentido. Eu estou falando que o problema do irmão que está com dificuldade no casamento é meu problema também. Nós, como igreja, devemos ir lá e cobri-los de oração, de amor, de cuidado, tratá-los, dispensar para eles, né, o que é necessário para que a gente resgate essa família que está se deteriorando, esse matrimônio que está se desfazendo. E a gente vê hoje o quanto que a igreja, cristãos, entre cristãos, o índice de divórcio tem sido assustador, não é, amados? É uma banalidade, é algo fútil, banal para essa sociedade sem Deus, como eu disse. Hoje as pessoas casarem 2, 3, 4 vezes, elas não se importam muito, mas a gente vê a desestrutura social que isso causa, principalmente nos filhos, os traumas, o comportamento, o padrão de comportamento, né? Essa psicologia mais que trata nesses termos, que é repetido. Então, os danos que isso vai ter nas futuras gerações. Então, nós precisamos entender que a igreja, ela deve ser um povo que trabalhe na questão estrutural familiar, que ensine o que é a conjugalidade, porque a Bíblia ensina tudo isso. Deus se preocupa com tudo isso, amados. E nós que temos a resposta, tá certo? Então nós devemos atuar na questão da família. Da educação também, a gente pensa que isso não é algo pertencente à igreja, né? Mas na educação também. Eu digo educação, educação mesmo. Não só da educação lá na casa, dos filhos e tal, né? Isso aí faz parte da questão da família. Eu estou dizendo de escolas. Eu não sei se vocês sabem, mas tem escolas confessionais, né? Aquelas escolas que elas... Você tem escola de cunho católico, de cunho espírita. Você tem os adventistas do sétimo dia, que é um movimento aí religioso, evangélico, entre aspas, que eles têm essa consciência de que do lado próximo de cada igreja adventista deve haver uma escola, tá certo? Então, olha só que coisa interessante. Isso é desde lá de Calvino, inclusive. A gente está falando de 500 anos atrás, onde essa teologia foi sendo desenvolvida no entendimento de que nós temos também a responsabilidade, né, de afetar a sociedade através de uma boa educação, de formar bons professores. Um dia, um pastor que eu tinha, né, um líder que eu tive, ele disse: André, você escolhe, ou você vai pastorear aqui na igreja, ou você vai ser professor lá do ensino médio. Duas coisas não dá, você se dedica a uma coisa ou outra. Eu falei: eita, eu acho que o senhor não está entendendo bem o meu pensamento que eu tenho de cosmovisão, né, cristã. Eu entendo que eu, como professor, lá numa sala de aula, escola pública, privada, que seja, eu sou um pastor para aqueles meninos lá.
Essa é a diferença que eu acho que a gente precisa ter a consciência. Se eu sou um cristão, eu não devo ser um professor como os outros que não professam Cristo, que tem que cumprir lá um conteúdo do MEC, né? Um programa político-pedagógico, que tem que passar um conteúdo como um profissional faz. O profissional faz isso. Ele não está muito preocupado com outras questões, que é difícil. Você lidar com 40 meninos, meninas ali, desobedientes, com disfunção familiar, né? Família disfuncional, não reconhece a autoridade, não respeita ninguém. E a nossa educação a gente sabe que está destruída, está em frangalhos, né? Desde do ECA, que para mim não é meleca. ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Tem os seus pontos positivos, mas tirou aí, infelizmente, a prerrogativa do professor ser uma figura de autoridade que deve ser, né? E aí o que acontece? Eu, como um professor de ensino médio ou fundamental que seja, se sou cristão, para aqueles meninos eu sou uma figura que muitas vezes eles não têm como referência de um homem, de um pai, de um homem que trata uma menina com respeito, né? Que tem uma ética, que se preocupa não só com a questão pedagógica, uma questão didática, mas que é humano, sensível e que vai se preocupar por que aquele menino está tendo esse comportamento. Vocês entendem, vocês percebem onde eu quero chegar aqui, amados? Que eu entendo ser um pensamento bíblico, que nós, como seres humanos resgatados, devemos ser sensíveis e humanos no relacionamento com os outros, seja por que via for, pela profissão, por qualquer outra questão que a gente tem de relacionamento social. Então a gente deve dar atenção também à educação. Trabalho nem se fala, né? Nós precisamos ser pessoas que façam a diferença em todos os ramos de profissão que a gente tem, toda atuação que a gente tem, porque não é possível que nós... vocês querem saber de um negócio? Deixa eu falar uma experiência pessoal minha aqui, que eu acho que dá pra gente aplicar aqui e tem a ver com o que a gente está falando. Eu já estou encerrando aqui, tá? 4 minutos, a gente encerra. Não é nem porque eu quero, porque vai cair de novo essa transmissão aí. Mas a gente encerra aí, aguente um pouquinho, tá? E os que estão aí dormindo, daqui a pouco despertem aí pra gente se despedir. É brincadeira, irmão, só para provocar os irmãos, para ver se eles respondem alguma coisa aí. Então, o que acontece? Eu preenchi diversas entrevistas de emprego, né? E tem lá religião, né? Não sei se ainda tem, mas religião. Aí eu colocava lá cristã, né? Religião cristã, ou protestante e tal. Você é evangélico e tal, né? Entrevista. Sou. Você tem algum problema? Você tem alguma dificuldade de se relacionar? Não foi uma vez nem duas que eu tive essa indagação. E eu fiquei pensando, rapaz, por que estão perguntando esse negócio? E depois eu fui vendo que tem cristãos que são antissocial, né? Não tem no portão que coloca cão antissocial? Você devia colocar cristão antissocial, evangélico antissocial. Uma dificuldade de relacionamento, de interação, né, irmão? Gente que parece que é de fato antissocial. Gente que parece que acordou e passa o dia todo chupando limão. Parece que é delegado da Al-Qaeda, do Iraque. Gente mal-humorada, ignorante, né? Gente que não é parceira, gente que não entende que deve compartilhar e ajudar, né, profissionalmente as pessoas em redor. Nós temos que ser a diferença, como eu disse. Existe o individualismo, existe no meio, né, muitas vezes, em muitos meios, muitos ambientes de trabalho, aquela questão de um querer prejudicar o outro para ter vantagem, sabe? Essas questões que a gente, né, sabe que existem, mas o cristão deve ser diferente e a gente deve ser um profissional ético, um profissional que faça a diferença, que não defraude o patrão. Eu acho que eu já falei para vocês, né? Aquela questão que muitos funcionários fazem, rouba. Que coisa interessante. Ambiente de trabalho, você não foi contratado para evangelizar, tá? Então, eu acredito que é antiético um cristão, na hora do seu trabalho, da sua produção, né, roubar aquele tempo do patrão para estar lá falando de Jesus para as pessoas, evangelizando lá 5, 10, 15, 20 minutos, uma pregação. Não, amados. Na hora do almoço, quando sair, ou em outras sessões, tudo bem. Percebam, amados, como há, né, uma proposta diferenciada para nós cristãos em todos os ramos da sociedade.
Então a gente precisa entender isso aí, que a igreja também deve atuar na questão das profissões, do trabalho, inclusive lutar por salários mais justos, toda essa militância que não é política no sentido partidário, mas que é cívica, né? E que a Bíblia também nos incentiva. Paulo vai falando isso em Romanos capítulo 13, né? Sobre o exercício da cidadania. Jesus ensinou isso quando ele pagou imposto lá, né? Lembra daquela ocasião? Queriam pegar Jesus. Disse, opa, Jesus, se ele é de Deus, ele vai ser contra esses impostos que Roma impõe sobre nós aqui. E aí o que acontece? Se Jesus fosse a favor de Roma, os judeus falavam, tá vendo? É um traidor. Se ele fosse a favor dos judeus, ele estaria dando mau testemunho para se revoltarem contra o Estado, né? Então Jesus aqui, ele dá uma resposta, irmãos, para nós hoje, no entendimento que a gente deve de fato ter a consciência de que somos cidadãos dessa terra, mas que somos pautados por valores eternos, tá? Vai cair aqui a ligação, a gente vai encerrar a aula infelizmente agora, depois a gente na próxima aula dá continuidade nessa parte. O zapzinho lá tá disponível, tá? Mande as perguntas, interajam, tudo mais. Deus abençoe vocês, os que estão acordados assistindo, os que estão dormindo. Deus abençoe todos vocês. Próxima aula, se Deus quiser, nós estamos juntos aqui, tá? Ainda nesse molde aqui de transmissão, vai cair a qualquer momento aqui, não é que eu desliguei não, tá? Deus abençoe, amados. Estou à disposição lá no WhatsApp e bora caminhar juntos aí, tá bom? Fiquem na paz do Senhor. Excelente semana para vocês. E estamos juntos e misturados, como chiclete no cabelo, tá bom? Fique... Vai, pastor. Vai, Deus abençoe. A Thalita ali, oh meu Deus, chiclete no cabelo não, mas tamo junto, em nome de Jesus. Igual Jacó e o anjo. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.